Quarto domingo da Quaresma, ano A, Dominica Letare. Primeira leitura, 1 Samuel 16, 1b, 6 a 7, 10 a 13a. Salmo 22. Segunda leitura, Efésios 5, 8 a 14. Evangelho, João 9, 1 a 41. Segundo o quarto evangelho, os episódios narrados em João 7 a 10 aconteceram em Jerusalém durante a festa das tendas, conforme Levítico 23, 33 a 36, uma das três grandes festas decretadas em Êxodo 23, 14 a 17, Páscoa, ázimos, semanas e tendas. Na época dos Macabeus, teve início a festa da dedicação do templo. Após as reformas de Esdras e Neemias, a festa das tendas, além de lembrar o tempo do deserto, passou a significar o dom da lei de Deus e da aliança selada com o povo no Sinai, pela mediação de Moisés. Assim, conhecer a Torá e praticá-la equivaliam a ser iluminado e a viver na luz. É o que nos diz o Salmo 119, versículo 105. Tua palavra é lâmpada para meus passos e luz para o meu caminho. É o conhecimento de Deus e da sua vontade que determina o comportamento do ser humano segundo a verdade. Apesar do contexto indicar a centralidade das ações de Jesus, que aconteceram no templo ou nas suas imediações, João 8,59, nota-se que ocorre um deslocamento do templo para a sinagoga, que estava sob a responsabilidade dos fariseus. Estes são, por um lado, a autoridade mosaica, versículos 13, 16, e por outro lado aparecem no final, próximos a Jesus, versículos 40 a 41. João 9, 1 a 41 tem três momentos marcantes. Jesus e o cego de nascença, versículos 1 a 7. O que deixou de ser cego e seus interlocutores, versículos 8 a 34. Jesus e o que fora cego, versículos 35 a 39. Estes três momentos são enquadrados pelo tema do pecado, versículos 2 a 3 e 41. Este tema também ajuda a manter a unidade do episódio, pois é recorrente no segundo momento, versículos 16, 24, 31, 34. Um dado particular se encontra no enquadramento, a formulação de uma pergunta, no início pelos discípulos, versículo 2, e no final pelos fariseus, versículo 40. Para as duas perguntas, Jesus deu uma resposta, versículos 3 a 5 e 41, e inverteu a concepção de pecado. Com isso, percebe-se o protagonismo de Jesus, que é a causa da cura do cego, mas que, uma vez curado, entra em apuros por causa de Jesus. De fato, o processo que se instaura não tem tanto o cego como o réu, mas Jesus. Subjazem ao episódio três perguntas: quem é Jesus? O que ele faz? Como ser seu discípulo? E acrescenta uma quarta: de onde ele vem? Segundo os fariseus, Jesus é um pecador, porque não guarda o sábado, versículo 16 e 24, e por isso estaria contra a Torá. Segundo o que fora cego, quando indagado, Jesus é um profeta, versículo 39, mas bem superior, como se encontra no versículo 32. Nunca se tinha ouvido falar que alguém tivesse aberto os olhos de um cego de nascença. Nessa polêmica, além de ser questionado sobre como deixara de ser cego, o curado, sem advogado de defesa, se mostra iluminado,
Possui e dá respostas à altura das indagações, dúvidas, injúrias e humilhações, também sofridas por causa de Jesus. Pode-se ver um eco de Mateus 5, 11 a 12 e Mateus 10, 18. Alguns elementos chamam a nossa atenção e, ainda que óbvios, são bem relevantes. O cego de nascença não é insensível, pois percebeu que Jesus fez lama e colocou nos seus olhos, versículos 11 e 15. Também não é surdo, pois ouviu a ordem de Jesus para ir a um local determinado, a piscina de Siloé, versículo 7. Ao lado disso, não é paralítico ou maneta, pois foi à piscina e lavou-se, versículos 7 e 11. Todas estas ações servem para indicar a capacidade de obediência do homem agraciado. Todavia, para além dessas ações, esse homem não é mudo e sabe se colocar diante de cada indagação que lhe foi feita. Isso revela ainda mais o estupor dos fariseus e depois do grupo de judeus. A cegueira de nascença era considerada um castigo por causa de um pecado, que podia ser dos antepassados ou da própria pessoa. A questão colocada pelos discípulos revela a mentalidade dominante. Rabi, quem pecou, ele ou seus genitores, para que nascesse cego? Versículo 2. Tamanha desgraça só podia ser fruto do pecado. Ainda hoje muitas pessoas pensam e ensinam isso. Algo lamentável, pois se fosse assim, não faria sentido que Deus se manifestasse com indignação contra quem colocasse um obstáculo diante de uma pessoa cega, conforme Levítico 19:14. Sob essa postura, alinha-se a ação de Jesus, que tanto beneficia o necessitado, mostrando que a concepção do castigo não se rege, como assumindo sobre si as nossas dores e enfermidades, razão pela qual foi considerado pecador pelos fariseus, interessados em manter a concepção da retribuição. Todavia, contra fatos não há argumentos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz sua vontade, a este ele ouve. Versículo 31. Com esta fala, o que fora cego colocou a nota de distinção entre os fariseus e Jesus, e revelou quem é o bom pastor. Enquanto era cego, o homem estava à margem da sociedade e, embora tivesse pais, vivia como mendigo, e assim foi visto e classificado pelos vizinhos e pelos que costumavam vê-lo. Era conhecido, mas ignorado. A vida deste homem, inclusive sem nome, se transformou depois do encontro com Jesus e por sua obediência à ordem que recebeu. E ainda que tenha dito, sou eu, não encontrou quem com ele elevasse a Deus uma ação de graças. Só encontrou críticos, acusadores e juízes, que diante das várias vezes em que narrou a forma como foi agraciado, aumentavam mais e mais a falta de sensibilidade e demonstravam a incapacidade de reconhecer a presença e a bondade de Deus, o pastor bondoso e providente, como no Salmo 22. Como naquele tempo e ainda no nosso, o autêntico discipulado de Jesus esbarra nos legalismos, nos insensíveis e nos que se apoderam das Escrituras em seu próprio benefício. O que fora cego, depois de sua cura, experimentou o quanto o ser humano é hábil para julgar pelas aparências, principalmente porque não está alinhado com a vontade de Deus, que é o único capaz de ver o íntimo de cada pessoa. É livre para fazer suas escolhas e beneficiar em função dos seus desígnios quem ele quiser, conforme 1 Samuel 16, 1b, 6 a 7, 10, 13a. O caminho de transformação começa a ser trilhado pelo cristão quando assume o batismo que recebeu. É a passagem das trevas e da escuridão para a vida nova na graça e na luz. Assim, o discipulado experimenta que Jesus é a luz do mundo, versículo 5, e que por ele, iluminado, tem seu modo de pensar e de agir transformado, experimentando e disseminando a luz e seu fruto,
bondade, justiça e verdade, conforme Efésios 5, 8 a 14. Estas são ações e virtudes inseparáveis na vida de quem passou das trevas à luz. E quem está na luz deve brilhar por essas virtudes, desmascarando e expulsando as trevas da maldade, da injustiça e da mentira. Assim, o bom pastor se reconhece no seu rebanho. O encontro que mudou a condição do cego de nascença, pela cura que recebeu e por tudo que passou e sofreu para sustentá-la, alcançou um clímax em um novo encontro, onde com os próprios olhos e enxergando, pôde professar a sua fé. Creio, Senhor, e prostrou-se diante dele. Versículo 38. Jesus, o Filho do Homem, não é mais um profeta taumaturgo, mas é o Kyrios, que veio com uma missão. Para um julgamento eu vim a este mundo, para que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem, tornem-se cegos. Versículo 39. Aqui reside um paradoxo, pois se passa da cegueira física àquela espiritual. Todo discípulo deve estar na luz da verdade para ver no próximo, principalmente no mais necessitado, a pessoa de Cristo e se tornar cego diante de suas limitações e pecados, aprendendo a não julgar e a não condenar. Portanto, deixar de ser cego de nascença, imagem do judaísmo incapaz de compreender as Escrituras, e passar a enxergar, imagem do discípulo que, por ser iluminado, se torna capaz de compreender as Escrituras em Jesus Cristo, é um itinerário batismal pautado na obediência da fé. É através da obediência da fé que se compreende o juízo de Jesus sobre a hipocrisia e o orgulho que cegam e tornam a pessoa incrédula diante da bondade de Deus e da sua salvação oferecida ao ser humano em Jesus Cristo. Ao aceitarmos que Jesus é a luz do mundo, estamos aceitando um critério de juízo. Admitir nossa cegueira e pecado na obediência à ordem do Senhor. É assim que somos salvos. Um bom e santo domingo da Quaresma. Um fraterno abraço. Padre Leonardo Agostini.